Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro. Em toda quarta-feira nós estamos aqui nesse nosso quadro Descomplica a Alma, juntamente com a professora Arlen Gomes. Eu sou o Tiago Thierry e convido você a participar desse momento, colocando aqui sua dúvida, sua sugestão, sua opinião, que é muito importante. Aproveita também e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Afinal, hoje a gente vai falar um tema um pouco delicado, mas de grande importância. Talvez você já passou por isso, então fique conosco. Eu vou chamar aqui a professora Arlen Gomes, que vai estar junto conosco nesse momento todo especial. Já estou chamando aqui a professora Arlen, que vai se conectar aqui junto conosco e vai estar conversando em mais um encontro no quadro Descomplica a Alma. Professora Arlen. Bom dia, Tiago. Bom dia, tá aí se conectando direitinho aí. Eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Poxa, não tá vendo não? Eu tô te vendo normal, viu? Então tá bom, pode ser o Insta, mas tudo bem. Então, combinado. Vou conectar você aqui com a rádio aqui para a gente poder ter esse bate-papo. Eu, antes de você entrar, estava comentando aqui com os nossos ouvintes. Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, delicado para algumas pessoas, principalmente para quem já passou, mas acredito que à luz da palavra você vai ajudar muitas pessoas no dia de hoje. Espero que sim, com a graça de Deus. Então vamos lá. Sua mensagem chegará a quem realmente importa. Entre em contato e descubra como podemos fazer sua marca ser ouvida. 11 9 1607 3836. 11 9 1607 3836. Sou Vida FM. Sempre com você. Sempre com a sua marca. Sempre com você. Sempre, sempre com vocês. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o nosso programa que oferece para você a oportunidade do quadro Descomplica a Alma, na qual já começa agora porque ela já está por aqui. Descubra como ciência e fé se conectam para transformar vidas. Com você, Arlen Gomes, professora especialista em neurociências e psicoteologia. Professora Arlen Gomes, uma alegria, mais uma quarta-feira. Seja bem-vinda à Rádio Sou Vida. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham ou vão assistir depois, né? Olá. Mas uma quarta-feira juntos, um prazer, viu? Poder servir de alguma forma. Isso é muito bom, professor, e claro que vai servir à luz da palavra, já que hoje nós propomos em trazer um assunto muito importante, chamado traição. Alguém já passou por isso de uma forma direta, indireta, alguém da família, ou às vezes com a própria pessoa, e ser traído, isso talvez deve destruir psicologicamente essa pessoa. Então, professor, eu gostaria que você começasse a falar para a gente como é que começa essa traição? Por que as pessoas traem? Existe um porquê dessa atitude? Olha, Tiago, são muitas variáveis, né? Até porque para você trair alguém, você precisa ter alguém que depositou a confiança em você, né? Quando a gente fala de traição, a gente lembra de relacionamento afetivo, mas isso não acontece só no relacionamento entre casais, né? Isso pode acontecer numa relação de amizade, isso pode acontecer entre familiares. Isso aconteceu, inclusive, com Jesus, né? Eu gosto muito de me lembrar, quando eu estou em alguma situação de dificuldade, e de Jesus como um título de um livro que eu li anos atrás, que falava de Jesus como o médico ferido. Em que sentido? As dores que nós sentimos na alma foram experimentadas por ele, né? Lá em Isaías fala que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades,
e o castigo, que poderia nos trazer a paz, estava sobre ele. E por conta das suas feridas nós somos sarados. E não é só a cura física, é a cura emocional e espiritual também. E quando a gente olha o Novo Testamento, nós vemos muitas situações em que Jesus passou, e uma delas é que Jesus foi traído, e que é muito encenada, né, nas peças de Páscoa, enfim, que é quando Jesus é traído com um beijo por Judas, né? Ele vendeu Jesus, né? Trocou Jesus por moedas de prata. Ele era amigo de Jesus, ele andou junto com Jesus, com o grupo dos melhores amigos. E mesmo assim ele escolheu trair Jesus. Ok, a gente sabe que existia um plano da salvação e que isso estava inserido, mas isso não significa que não tenha doído em Jesus, porque Jesus, quando estava aqui, estava como humano. Então isso doeu. Nós temos a questão do caráter, né? Eu sempre procuro olhar a situação, porque a gente, quando uma pessoa é traída, Tiago, ela sempre se culpa. Por que eu passei por isso? O que eu fiz? Geralmente é assim, né? O que eu fiz para passar por isso? O que eu fiz para merecer isso? Por que essa pessoa fez isso comigo? E ela começa aquela culpa, aquela cobrança. Mas o porquê que a outra pessoa escolheu fazer isso, né? Qual o objetivo? Tirar uma vantagem? Uma falha de caráter? Uma tentação que ela deu vazão e não escolheu acabar com aquilo na mente? Porque começa na mente. Não, se eu entregar fulano, eu vou ter uma vantagem. Não, eu vou queimar aqui, vou trair a confiança dele, esse segredo, eu vou falar, porque eu não quero ficar mal com essa outra pessoa aqui, né? E então nós temos aí essa falha no caráter, a gente tem essa intenção de tirar uma vantagem. Então, são muitas variáveis. Nós temos o caso, né, de um líder, né, cristão do meio evangélico, na semana passada, né, que foi pego saindo de uma casa de prostituição, enfim, traiu a esposa, e isso foi muito comentado, porque foi um choque e tal, uma pessoa muito admirada, e eu estava conversando com uma amiga que ficou muito chocada, né, porque ela fez parte desta igreja por muitos anos, dessa igreja em questão. E eu falei com ela, né? Falei assim, olha, são duas coisas que nós precisamos tirar de lição. Primeiro, que a Bíblia diz que aquele que está de pé tem que ficar atento, vigiar, orar para não cair, porque nós estamos sujeitos se nós não vigiarmos, né? E quando eu falo vigiar, eu falo também que não é só a questão espiritual. A gente sabe que o diabo existe para roubar, matar e destruir, e ele vai sim armar armadilhas e tudo mais, mas a Bíblia também diz que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. O que você carrega dentro de si que é uma falha que pode te levar a cair neste erro? Nós precisamos ser honestos quanto à nossa identidade, o que a gente... quais são as nossas dificuldades? Porque, por exemplo, ele é um psicólogo também, é um líder, né, um pastor, e 2 semanas atrás estávamos no estudo e ele falou que ele foi uma pessoa, anos atrás, que sofreu com compulsão. E ele teve dificuldades na questão da pureza sexual, né? Nunca traiu, nada disso, mas ele tinha, né, essa dificuldade. E ele falou que hoje, ele é liberto.
mas ele tem tendência à compulsão. Então, ele não tem Instagram, ele não tem WhatsApp, ele não tem redes sociais. E ele tinha só YouTube. Até que ele descobriu os shorts do YouTube, que seriam os Reels, né? Que tem no Instagram. E ele gosta muito de ferramentas, de coisas assim, de caminhão, roça, coisa que ele trabalhava, né, na infância e tudo. Ele gosta dessa coisa de ferramenta, de engenharia. E aí ele falou que ele se viu, fazia 1h30 ele estava rodando Reels no YouTube. Ele desinstalou o YouTube, ele falou, meus irmãos, eu desinstalei o YouTube. E ele falou assim, por que eu sou radical? Porque eu sei da minha tendência e fraqueza. Então eu prefiro me posicionar assim. E eu, ouvindo aquilo, eu falei, gente, como é importante nós termos clareza de quem nós somos e do nosso limite. Porque muita gente cai porque testa o limite, né? Quando eu falo cai em qualquer erro, é porque testa limite. E se a gente tem essa clareza, nós podemos fugir, né? Igual José fez, largando a roupa para trás e fugir para não cair num erro, né? Não cometer um erro. Professora, você me fez aqui refletir. Às vezes, essa pessoa, ela, por curiosidade, não por ser compulsiva, mas é aquela história. Eu não vivi umas aventuras amorosas, vamos falar sobre casal. E de repente essa pessoa casou com ela ou com ele, e no meio do percurso apareceu uma oportunidade. Puxa, olha, meu desejo foi sempre ter uma mulher desse tipo de perfil, ou esse homem desse tipo de perfil. Eu estou casado, ou estou ali casada. Ah, mas eu vou dar um pulinho de cerca ali, porque pelo menos realizar esse desejo que eu nunca consegui. Então, talvez por esses impulsos e por imaturidade, claro, porque a pessoa acha que é só uma aventura e está tudo bem, sabendo que do outro lado ela está ferindo, machucando uma outra pessoa, e talvez aí que entra a compulsão, porque eu saí a primeira, foi bom, e não acabou por ali, igual do exemplo que você deu, o YouTube foi tentador, então deixa eu acabar com ele, porque ele está desviando o meu foco. As pessoas não vão fazer isso de alguma forma. Eu me relacionei com uma mulher ou com um homem fora do casamento, mas nunca fica na primeira. Ele quer a segunda, quer a terceira, quer a quarta, porque ali já tem até uma proposta além do que ele vive no casamento. Então, como fazer, professora? Porque essa é a pergunta para esse casal ser fiel e não cair nessa tentação amorosa fora do casamento. Vamos lá, Tiago. Talvez eu seja um pouco dura, mas assim, casamento não é para criança, né? Quem vive de fantasia é criança. A Disney foi feita para crianças, né? É o mundo da fantasia. O casamento foi feito para adultos. Então, quando você casa, é entendido que você tem maturidade para fazer uma escolha. Então, você escolheu. Você até colocou na sua fala, mas eu sempre gostei de uma pessoa desse perfil. Tá, de repente você sempre gostou de loiro. E você casou com moreno. Por quê? Mas é porque... Então, assim, a gente precisa colocar clareza nas coisas. Porque às vezes tem pessoas que são casadas e falam assim, mas eu casei porque as pessoas ficaram colocando pressão. Eu não, estou falando de Brasil. Aqui nós não vivemos no país que as pessoas casam obrigadas na infância, igual tem muitos países que são assim. A família joga a menina lá no casamento e ela não tem nem como escolher. Aqui no Brasil nós não vivemos essa cultura, tá? Infelizmente, sim, nós temos muitas pessoas que não têm entendimento, né? Às vezes casa para fugir de uma situação familiar, por uma carência, por uma distorção. E, sim, eu sei que existe tudo isso, mas ainda assim a pessoa tem clareza do que ela está fazendo,
né? Mas a gente está falando aqui de um recorte cristão, onde a pessoa entende que ela tomou uma decisão. Tiago, sempre existem muitas pessoas no mundo. Então, sim, você pode ver uma pessoa bonita, interessante, que chame atenção, mas a questão é, ok, ficou naquilo ali ou você vai começar a comparar? Porque eu lembro, Tiago, que acontece muitas vezes com essas questões da traição, né? E da fantasia que você está falando, é a comparação. Aquela outra pessoa, ela não paga boletos com você, ela não divide a criação dos filhos, os problemas de família. Então, é uma pessoa que está sempre disponível, bonita, arrumada, porque você não divide a casa com essa pessoa. Você não vê essa pessoa no dia a dia, dando faxina, indo no mercado, resolvendo problemas. Então, aquilo vai se tornar interessante porque você não está vendo todos os lados daquela pessoa. E aí você começa a criar uma imaginação de que aquela pessoa é bonita, aquela pessoa é cheirosa, aquela pessoa é interessante, porque você só conhece um recorte da pessoa. Um outro problema que nós temos é quando você não joga luz. Por que é que as pessoas acabam, às vezes, caindo nesses erros? Ela tem o pensamento e ela vai dando vazão àquele pensamento e ela não coloca isso para ninguém. Nem para Deus, numa oração, que ela não consegue ser nem honesta com Deus, como se Deus não sondasse o coração e a mente das pessoas. E nem com alguém, um conselheiro, um amigo, uma pessoa de confiança, para poder falar honestamente, olha, está acontecendo isso. Né? Não é o pensamento, é o que você faz com ele. Porque começa num pensamento, numa ideia. Se você vai dando vazão a essa ideia, isso começa a tomar conta do seu sentimento, das suas emoções. E depois vai para a ação, vai para a vontade. Começa sempre assim. Por que que as empresas, né, as agências de publicidade e propaganda, elas, né, são contratadas por outras empresas para fazer na propaganda, o objetivo da propaganda, e hoje nós temos neurocientistas sendo contratados por agências de propaganda. Nós temos pessoas da psicologia sendo contratadas, né, como consultores para propagandas. Por quê? Para ela colocar na sua cabeça a ideia de que você precisa daquele produto ou serviço. É assim que funciona. E aquilo está na sua cabeça, vai sendo projetado para você um comercial, 2, 3, várias veiculações, seja na sugestão no Instagram, seja na TV, seja no YouTube, até que uma hora você fala assim, não, eu preciso comprar esse produto, porque esse produto vai me deixar mais feliz, ou mais bonito, ou com, enfim, a ideia que eles estão tentando passar e que você abraçou. Então, Tiago, a gente precisa tomar cuidado com o pensamento, porque a raiz está aí. E aí você começa a pensar, você começa a comparar, vai dando vazão para a fantasia, até que você acaba cometendo, né, o ato. Outra questão é a clareza. Se eu continuar com essa conversa, isso vai ter um resultado ruim. Então, você precisa ter clareza. Ah, mas eu tô assim porque meu marido não me dá essa atenção. Ah, eu tô assim porque minha esposa não me dá essa atenção. Então, você tem aí a raiz do problema. Você tem que resolver a raiz. Fulano, vamos conversar? Eu sinto falta de que você me dê atenção. Eu gostaria que fosse assim, 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 assim. E trazer para a pessoa qual a sua necessidade. Para cobrir, né, fechar aquela lacuna, aquele buraco. Inclusive para te proteger o relacionamento, proteger suas emoções. Ah, mas eu falo e a pessoa não entende.
seja honesto. Para mim é importante que a gente tenha conversas assim, ou que a gente tenha tempo assim. Porque é isso, Tiago. A gente precisa pensar no que está no pensamento. Que você falou muito da questão da fantasia, né? Que eu entendo, isso é inerente da gente, né? Faz parte, é a fantasia que faz a gente arrumar uma festa de aniversário, é a fantasia, né, esse desejo que faz a gente pensar numa viagem, realizar uma viagem. Então, isso faz parte da nossa natureza. Agora, quando você fala de um relacionamento, que você tem uma aliança, e dentro, né, do contexto cristão, a gente está falando de um relacionamento monogâmico, onde você faz uma aliança que você vai estar com essa pessoa até que a morte separe, isso vai exigir de você alguns posicionamentos responsáveis. Vai ter a fantasia ou a tentação, o que você vai fazer com aquilo? Você vai alimentar esse pensamento e dar vazão, ou você vai ter uma atitude madura de resolver a raiz do problema para que evite aí uma escolha ruim que vai trazer consequências desagradáveis. Que posicionamento muito bom, professora, esse seu, porque faz os casais refletirem, porque às vezes eu deixo de falar e quero que aquilo que está extra acontecendo, ele seja, entre aspas, o remédio desse problema que eu estou tendo. Muito válido. E, professora, agora eu quero ir num outro contexto que é sobre a amizade, que às vezes por conta de um benefício na vida, eu coloco a minha amizade em jogo. Ah, mas o patrão falou que se eu dedurar fulano, beltrano, não sei quem, eu vou ser promovido e é o que eu quero porque meu salário vai aumentar e eu vou. E aí ele começa também a fantasiar esses desejos. E para isso, ele é capaz de derrubar um amigo, seja um amigo no trabalho, na vida, o que quer que seja. Como também, professora, evitar esse problema, porque penso eu, a amizade em primeiro lugar, independente de qualquer outra proposta, mas às vezes a proposta é tentadora e infelizmente a pessoa vai ser igual esses jogos de reality show, eu fico fazendo amizade com todo mundo, vou levando informação aqui e ali para tentar ser bom de todos os lados, quando na realidade o maior beneficiário dessa história vai ser eu. E aqui, como estamos falando de amizade, não tem que um só ganhar, e sim ambos. Opa, é o meu amigo, é a minha amiga. Como não cair nesse laço da tentação para não derrubar o amigo ou a amiga? Tiago, eu gosto de uma frase do Bill Hybels, ele fala assim que caráter é o que você é quando ninguém está vendo. Né? Então, assim, a gente precisa entender quais são os meios, o que a gente quer carregar, né? Porque você falou, eu vou fazer isso porque eu vou tirar vantagem, né? Poxa, mas aí eu vou perder uma promoção por causa de um amigo que nem é tão meu amigo assim. Eu sou uma pessoa, é uma questão pessoal, tá, Tiago? Eu tenho bons relacionamentos no meu ambiente de trabalho, sempre procurei ter boas relações por onde eu passei, né? Mas eu procuro separar um pouco as coisas. Eu entendo que relacionamentos profissionais são relacionamentos profissionais. Eu tenho pouquíssimas pessoas que de um relacionamento profissional está na minha vida, assim, na minha vida pessoal. Mas tem a ver com o meu perfil, minha personalidade. Eu não estou dizendo que pessoas não podem ter amigas no ambiente de trabalho. Eu acho até super legal, gente que frequenta a casa uma da outra e tudo mais. Eu não tenho esse perfil. Talvez seja um mecanismo meu inconsciente de até evitar esses tipos de problema, né? Mas tenho relacionamento com as pessoas, né? Conheço, meu aniversário, fulana, você vai? Vou lá.
Porque assim, Tiago, Arlen, eu entendo que o que a Bíblia fala para nós honrarmos os nossos líderes e governantes. Então, se eu estou numa empresa, eu vou honrar aquela empresa que me contratou a minha mão de obra, né, em troca de um salário. Inclusive, isso aí está lá na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Isso é um contrato de trabalho. É mão de obra em troca de salário, né? E é bilateral e consensual, você aceitou. Então, ok, eu estou lá, então eu vou honrar essa empresa. Eu tenho relacionamento com as pessoas. Mas acima de tudo isso, Tiago, eu tenho um Deus. E eu tenho a Bíblia, que é a minha regra de vida. É onde eu norteio as minhas ações, decisões. Então, quando a Bíblia fala que nós temos que honrar os nossos líderes, né? Os nossos senhores como ao Senhor, eu vou honrar. Eu vou honrar essa empresa que eu faço parte. Mas a Bíblia também fala sobre outras coisas. A Bíblia fala sobre a inveja, que é pecado. A Bíblia também fala sobre nós considerarmos o outro superior a nós mesmos. A Bíblia fala muitas coisas que servem para nós no dia a dia de trabalho. E entender, Tiago, que assim, eu não preciso trair um colega para estar naquela posição se eu confio que Deus conduz minha vida profissional. Agora eu estou falando com crente, né? Eu vou orar e Deus vai abrir essa porta para eu passar e isso precisa me dar paz. Por quê? Se eu, assim como o salmista, creio que os meus dias estão escritos em seu livro, se eu creio que o Senhor abriu aquela porta para mim e que o propósito dele para mim naquela instituição, naquela organização vai ser cumprido, eu preciso trabalhar honestamente crendo nisso. Não posso negociar valores e princípios do reino por causa de uma promoção. Então eu já estou falando aí eu já estou falando da sua vida com Deus, né? A nossa aliança é com o Senhor. Antes da minha aliança com uma pessoa, num casamento, antes de uma aliança com um amigo, com uma empresa, a minha aliança é com Deus. E a Bíblia diz que eu fui criado, formado para a glória de Deus. Minhas ações estão glorificando ao Senhor? Temos que ir para a palavra, né? É fácil? Não é fácil, Tiago. Porque a nossa natureza humana vai querer sim. Vai ficar tentada. Poxa, mas eu vou ganhar mais R$ 2.000 se eu fizer isso. Esses 2.000 vai me ajudar nisso, vai me ajudar naquilo. Mas será que esse dinheiro vai vir com bênção? Você vai conseguir dormir? Lembrando que por causa desses R$ 2.000, aquela pessoa foi demitida injustamente só porque, por causa da sua ganância, enfim, tem muitas questões, muitas variáveis, a gente ficaria aqui horas, né, conversando. Mas eu penso isso, caráter é o que você é quando ninguém está vendo. Ah, Arlen, você falou só do contexto no trabalho, mas e numa amizade na vida? A mesma coisa. Se você tem um amigo que você você sente, por exemplo, não, eu não quero, não vou guardar esse segredo dele, eu vou prejudicar ele, não é sobre ele, é sobre você. Porque uma coisa é você ver que a pessoa está num problema e você vai ajudar essa pessoa, você está ali do lado dela. Tiago, isso diz muito sobre confidencialidade, princípio. Por exemplo, eu estou discipulando alguém. Eu sei que essa pessoa está com X problema, mas essa pessoa confidenciou para mim. Eu vou falar para ela as consequências, mas eu não posso sair falando para todo mundo. E se ela vir colher consequência, ela vai colher a consequência. Eu já deixei claro para ela o que ela precisa fazer, a não ser que ela faça. Eu quero conversar com tal fulano, você me ajuda na mediação? Ou chama uma outra pessoa, porque eu não quero ir sozinha? É outra coisa. Agora, trair, enganar para tirar vantagem,
isso fala mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Então, você precisa sondar seu coração. Você quer prejudicar a pessoa por quê? Porque você quer estar por cima dela? Porque você tem inveja dela, então você quer destruir ela porque ela tem o que você não tem? São muitas camadas aí que precisam ser vistas. Pura verdade, professora. Que demais essa aula de hoje. Realmente é para deixar a nossa alma bem descomplicada e começar a enxergar qual tem sido o nosso caráter perante as pessoas. Se reflete Cristo ou se não reflete. Professora, se entre nós tem alguém que se identificou com essa conversa, quer se desabafar, até porque está aí pensando exatamente nesses assuntos que a gente conversou, quer trair, tá com pensamento ruim, tá com medo de se desabafar com alguém, mas sentiu segurança em você, professora, como é que esse nosso ouvinte, como é que esse nosso internauta, ele se conecta com você, professora? Tiago, acho que duas questões aí, né? Ou a pessoa está tentado atrair, ou a pessoa foi traída e está se sentindo culpada. Acho que são duas questões. É você entender que não é sobre você, né? O outro teve uma decisão, mas tudo pode ser acertado. A gente crê nisso, né? Bom, meu Instagram, @Arlen Gomes, pode mandar aí uma DM. Como eu falei, vira e mexe, alguém manda uma mensagem. É um prazer servir. Meu e-mail, arlen.gomes84@gmail.com, também disponível. E através do contato aí da rádio, sempre que alguém manda mensagem aí, vocês podem me repassar. Vai ser um prazer servir de alguma forma. E mesmo assim, procure ajuda de alguém de confiança, né, para que você possa aí, evitar problemas maiores, né? Cuidado aí com a nossa mente, o nosso coração. A Bíblia, quando fala de coração, fala da nossa mente, né, nosso entendimento, nossas emoções e nossa vontade. E fala que o nosso coração é enganoso. Então a gente precisa tomar cuidado porque às vezes a gente acaba distorcendo as coisas e tomando decisões e atitudes aí que vão nos prejudicar no futuro. E esse é o cuidado que tem que ter, fugir de algo que vai prejudicar, né? Porque nenhum ser humano gosta de ser prejudicado, mas precisa ter essa vigilância, esse cuidado, porque se arrepender lá na frente, depois que a casa caiu, depois que houve uma ferida, fica muito mais complicado. Dá mais trabalho, verdade. Professor Arlen, obrigado pela participação. Sempre uma alegria tê-la aqui. E se o bom Deus assim nos permitir, quarta-feira que vem a gente se encontra. Obrigada, Tiago. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.